Boa tarde, meu nome é Samuel e hoje eu vou apresentar sobre o tatu. Esses aqui são os autores e todos nós somos do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas. Bom, esse aqui é o roteiro da nossa apresentação. Primeiro eu vou dar uma pequena introdução sobre o problema que essa solução do problema é resolver. Depois eu vou falar um pouco sobre alguns trabalhos nessa mesma área. Depois eu vou apresentar o tatu em si. Vou falar como foi o processo de avaliação da solução e, por último, vou dar algumas conclusões. Bom, primeiro a gente tem que o Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, possui cerca de 14 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E destas, 3 milhões de pessoas são cegas ou possuem algum tipo de deficiência auditiva. Esses dados também revelam que cerca de um quinto desse público possuem uma grande dificuldade ao realizar atividades do cotidiano. Isso se deve principalmente à falta de acessibilidade em espaços públicos, porque mesmo que a lei brasileira ela seja bastante abrangente, essa, essas regras, essas normas, elas ainda não são bastante seguidas. E com isso a gente tem que, em 2018, surgiu, a partir de uma parceria da Universidade Federal de Alagoas com o Ministério do Turismo, o projeto Tatu. Tatu é uma sigla para Tecnologia Assistiva Aplicada ao Turismo e é um projeto piloto aplicado atualmente na cidade de Maceió que busca melhorar a experiência do turismo para pessoas cegas e com deficiência auditiva. Aqui são alguns dos trabalhos que se relacionam com o nosso. É, a gente tem que essa questão da locomoção de usuários e de melhoria da acessibilidade deles é um problema que já vem sendo bastante estudado, principalmente após a popularização dos smartphones. A gente, nos nossos estudos, nós não encontramos nenhuma outra solução que tratasse que abrangesse usuários cegos e surdos, que nem o Tatu. A gente encontrou o Navicog, mas ele é apenas para usuários cegos. E em relação à locomoção, à navegação desses usuários, também existem várias soluções que são estudadas, como, por exemplo, o RFID e o Wi-Fi. Mas o RFID ele necessita de um grande aparato de hardware, o que torna ele bem caro e não acaba sendo viável para a situação brasileira. E o Wi-Fi, o principal problema de utilizar o Wi-Fi é porque, primeiro, nem todos os lugares possuem um Wi-Fi aberto para o público e também ele não acaba não sendo tão preciso quanto a solução utilizada pelo Tatu, que são os beacons BLE. Bom, agora eu vou explicar exatamente o que é o Tatu. O Tatu é um aplicativo para Android e para iOS que tem como objetivo permitir que pessoas com deficiência visual ou auditiva visitem atrações turísticas de forma acessível e autônoma. Essa visita ela serve tanto para locais abertos quanto para locais fechados. É, Como o Tatu ele tem um objetivo que essa visita seja de uma forma autônoma, ou seja, ele visa substituir ou pelo menos diminuir essa necessidade de um guia, porque muitas vezes essas pessoas com algum tipo de deficiência, quando elas chegam em um museu, por exemplo, elas não vão encontrar, dificilmente elas vão encontrar algum guia que seja especializado em atendê-las. E para justamente para acabar com essa dependência de um guia, o Tatu, para usuários surdos, ele exibe conteúdo em Libras, e para os usuários cegos, ele exibe conteúdo na forma de audiodescrição e de audioguia. Na navegação
em espaços fechados, navegação indoor, o Tatu ele utiliza o Beacon BLE, que é um dispositivo pequeno que utiliza Bluetooth. Cada uma das obras em um museu, por exemplo, é, é vinculada a um beacon. E a partir disso, a partir do sinal Bluetooth emitido, o, o aplicativo consegue saber de qual obra você está mais próximo. No aplicativo Tatu, diferente de outras soluções, o objetivo é que o usuário vá explorando o local. Enquanto ele vai explorando o local, são exibidas para ele informações sobre o ambiente em sua volta, como principalmente a obra que está mais perto dele. E quando o usuário chega suficientemente perto a alguma obra, é exibido o conteúdo daquela obra para aquele usuário, que pode ser tanto na forma de libras, como também pode ser na forma de audiodescrição. Já para lugares abertos, o Tatu ele utiliza o GPS. Por quê? Por dois motivos principais. O primeiro é que não é possível a gente garantir a integridade dos beacons se a gente fosse colocar um lugar aberto, como por exemplo uma praça. E também tem a questão de que em lugares mais abertos é difícil. Se a gente for usar o Bluetooth, seria mais difícil a gente conseguir calcular a distância do usuário até as obras. Isso porque em um lugar aberto, uma obra pode estar a 20 metros de distância, mas também pode estar a 100, 200, 800 metros de distância. E isso se torna inviável com o Bluetooth. E com isso, e junto com o GPS, para calcular a localização exata do usuário em relação à obra, o Tatu utiliza a forma de Haversine, que é uma fórmula utilizada na navegação, que dada a latitude e a longitude de dois pontos, ele calcula a distância entre esses dois pontos. O Tatu ele possui três perfis de usuário: usuários cegos, surdos, e também ele acaba abrangendo as pessoas sem deficiência. Essa aqui é a tela que é exibida para na primeira vez que o usuário abre o aplicativo, e aqui onde o usuário seleciona qual perfil ele se encaixa. O acesso com Libras é para pessoas com deficiência auditiva, o acesso com audiodescrição é para pessoas com deficiência visual, e o sem acessibilidade é para pessoas com deficiência, sem deficiência. A interface do Tatu, a interface do Tatu, ela foi desenvolvida seguindo a heurística de Nielsen, que é um conjunto de normas que são seguidas na elaboração de layouts e todas as telas seguem a especificação Y-Area, que é um conjunto de normas que visam garantir a acessibilidade para pessoas principalmente cegas. Aqui na esquerda, a gente tem a tela inicial para pessoas surdas e para pessoas sem deficiência, e aqui na direita, a gente tem a tela inicial para pessoas com deficiência visual. Como dá para notar, é uma interface mais simples. Isso ocorre porque a interface para usuários cegos ela foi desenvolvida voltada para o uso com leitores de tela, porque essa é a principal forma que esses usuários utilizam os seus dispositivos. A gente tem que o conteúdo das obras ele é exibido de uma forma diferente para cada um dos perfis. Para os usuários sem deficiência, ele é exibido na forma de audioguia. Para os usuários com deficiência auditiva, é exibido um vídeo em Libras. E para os usuários com deficiência visual, é exibido, uma descrição em audioguia. Vale lembrar que todo esse conteúdo é exibido pelo próprio, confeccionado pelo próprio projeto. A gente tem também que o Tatu ele foi implementado utilizando o framework Ionic, junto com Cordova, porque esse framework ele é um framework multiplataforma, ou seja, só com uma linha de código é possível criar o,
o mesmo programa tanto para Android quanto iOS. Além disso, alguns componentes do Ionic, como o ListView, que não possuíam acessibilidade nativamente, foram alterados para se tornarem acessíveis. E agora eu vou falar sobre a avaliação do projeto. Bom, a avaliação do Tatu ocorreu de duas formas, interna e externa. A avaliação interna ocorreu com a participação dos integrantes com deficiência do Tatu, que o Tatu teve durante o seu processo de desenvolvimento, teve a participação de pessoas cegas e surdas. Essas pessoas cegas e surdas, elas auxiliaram na validação dos protótipos. Mas o Tatu também contou com o auxílio de voluntários. Foi feito um teste com 6 voluntários com deficiência com cegueira total. Esse teste foi feito no Museu do Palácio Floriano Peixoto, que é um dos locais contemplados pelo aplicativo. E nesse teste, os voluntários eles receberam algumas instruções de como utilizar o aplicativo. Eles foram livres para conseguir testar o aplicativo por conta própria. Depois dos usuários fazerem esse teste, eles responderam um formulário contendo essas 9 perguntas aqui, e as respostas foram condensadas nesses 2 gráficos que nós temos aqui. Aqui esse primeiro gráfico aqui, ele mostra a resposta dada para cada um das perguntas. E a gente pode notar que a partir das respostas dadas, das perguntas 1 a 5, a gente pode notar que o Tatu possui uma grande aceitação por parte do seu público-alvo. As respostas das perguntas 6 a 8 mostram que o conteúdo produzido pelo Tatu é um conteúdo de boa qualidade, e juntando toda esse gráfico, nós percebemos que 60% das respostas dadas foi de que as pessoas fortemente concordam com a adoção do aplicativo. Bom, e agora para finalizar, falando um pouco sobre o futuro. No futuro, nós planejamos expandir o uso do aplicativo para incluir outros perfis de deficiência. Além disso, também nós pretendemos melhorar o processo de visita em locais fechados, e também nós pretendemos utilizar técnicas de aprendizagem de máquina para melhorar os dados coletados sobre os usuários que utilizam o aplicativo. E é isso, obrigado pela sua atenção.